A partir de agora vamos ficar com a palestra do Cícero Aderaldo, que é representante da comunidade do bairro Bezerra e Souza, da Igreja Católica, e vai nos falar um pouco sobre a Semana Santa e as tradições populares da Semana Santa. Do projeto Evento Virtual Malhação do Judas, do Alto Brilhante, que é apoiado pela Lei Aldir Blanc. Que bom estar com você agora. Vamos estar naquele bate-papo bem gostoso, falando sobre as tradições religiosas populares, falar da Semana Santa. O que é que a Semana Santa traz pra gente discutir, pra gente conhecer? Semana Santa é uma tradição, milenar, em que os cristãos se encontram, para celebrar, mais do que tudo, a Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo. E a gente vai falar disso trazendo desde o início em que a Semana Santa traz pra gente toda essa memória. E aí a Semana Santa começa tradicionalmente no Domingo de Ramos, ali onde Jesus foi acolhido por todos aqueles que aclamaram ele como rei. Jesus sobe a Jerusalém. É ali mesmo em que Jesus é aclamado como rei, de forma triunfante. Hosana e, Hosana a. Ele é o príncipe, ele é o rei, e todos celebram esse dia mais do que especial. Jesus é acolhido com ramos, por isso é que é chamado Domingo de Ramos. E depois a semana vai se cumprindo passo a passo para que aconteça todo o passo em que Jesus vai se colocando em uma situação de se colocar como servo, aquele que deu a sua vida para cada um de nós. E aí a gente vai celebrar Quarta-feira de Trevas. Já pensou você, Antigamente os nossos avós falavam sobre esse dia. Ninguém pode varrer nem a casa, nem tomar banho, porque senão treva, E isso ainda pelos mais velhos, pelos nossos avós, Eles também fazem essa referência ainda hoje. Na quinta-feira Santa, é o dia em que Jesus se encontra ali com os discípulos e ele faz a sua ceia, a ceia do Senhor. E também o lava-pés. Tradicionalmente, a nossa igreja, a Igreja Católica, ela celebra isso com muita força e dá foco ainda mais o exemplo e o gesto que Jesus faz como ser servo, servir, lava os pés dos discípulos. Ele dá esse exemplo para que também nós possamos cada vez mais ser como ele, servir. Na sexta-feira da Paixão, esse dia é um dia muito triste, mas também que traz uma memória muito especial. Jesus é levado ao Calvário. Sob o peso da cruz, Jesus é de fato condenado à morte. Claro, antes disso, bem antes, na quinta-feira, é aí onde entra um dos discípulos, o traidor Judas. Esse entregou Jesus por apenas 30 moedas de prata. Mas, lá na frente, na sexta-feira, em que Jesus recebe essa condenação, ele de fato, ele leva com ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Porque nós vamos ver a primeira Páscoa que está lá no Antigo Testamento, a revelação em que Deus fala diretamente com os profetas. E aí a gente vai falar de quem? De Moisés. Essa foi a primeira Páscoa em que Moisés faz com que todo o povo daquela época que estava lá preso, escravizado, o povo hebreu que estava no Egito, se liberta, porque eles passaram lá 400 anos. Gente, e mais, quando eles se libertam de todo esse processo de escravidão, vem aí a vez de que eles passam por mais 40 anos para chegar na Terra Prometida. Olha só a simbologia da Páscoa no primeiro momento. No segundo momento a gente vai entender Jesus que dá a sua vida para salvar toda a humanidade. Algo fascinante. Mas para falar mesmo da sexta-feira, em que Jesus é condenado à morte ali numa assembleia grandiosa, em que estava ali Pilatos, tinha também lá um prisioneiro, que era costume da Páscoa, liberar, soltar um prisioneiro, e de fato o povo
que se agitou e aclamou para condenar Jesus. O povo que decidiu de fato: crucificam, crucificam. E aí, de fato, Jesus passa por todo o processo doloroso ali, levando o seu madeiro rumo ao Calvário. Jesus vai encontrando nos seus caminhos, no seu passo a passo, momentos de muita dor, de muita aflição. Encontra com sua mãe aflita, encontra com Verônica, que enxuga o seu rosto ali, né, de certa forma ensanguentado, e recebe os amparos ali de todas as mulheres que estavam ali. O choro, a tristeza, a dor. Mas Jesus conforta cada uma delas, né? Filhas de Jerusalém, não chore por mim, mas chore também por ti e os seus filhos. Olha só a generosidade, a bondade de Jesus. E aí Jesus segue o caminho. Chegando lá em cima, encontra-se com um homem. Aliás, os soldados daquela época impuseram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, para que pudesse carregar a cruz com Jesus, para ajudar. Jesus passa nesse trajeto, ele cai 3 vezes. Olha só, quanta dor, quanto sofrimento. E lá na frente, está lá, Jesus é colocado em uma cruz e é cravado os pregos em suas mãos e nos seus pés. Grito de dor, porque Jesus se tornou humano como nós. E aí, com certeza, dá para a gente perceber a grandeza e a simplicidade desse homem. E aí, já na cruz, no alto da cruz, de um lado um ladrão, do outro lado o outro ladrão, porque também era costume naquela época fazer com que as pessoas que pudessem ter pecado, né, teria que ser levado à cruz. É a chamada morte de cruz. E Jesus lá, pregado na cruz, já não suportando tanta dor, tanto sofrimento, um dos soldados que estavam ali, né, taca a lança nele, né, e ali jorra não sangue mais água. De um lado e do outro, bons ladrões. E aí olha para Jesus e diz: mestre, salva a gente, leva a gente para o paraíso também. E Jesus já diz, né, hoje mesmo tu estarás comigo. Jesus sofre muito, entrega seu espírito a Deus e ali ele descansa, ele morre. E aí Jesus é tirado da cruz. Depois, antes disso, o mundo todo escurece, né? A cortina do céu é rasgada do alto a baixo. E isso tudo provoca uma reação de desespero de muitas pessoas que reconhecem que Jesus é de fato um homem santo, que não merecia tanta tragédia, né, como de fato foi cometido, levando ele à morte de cruz. Então quero trazer para vocês que nós aqui da comunidade temos a alegria de poder estar há 21 anos de tradição realizando a Via Sacra, a Via Crucis. É fazer uma memória de todo esse processo, né, de sofrimento, dor e depois a alegria lá na ressurreição, onde no domingo de Páscoa Jesus ressuscita. E aí, pegando os jovens, as mulheres da comunidade que celebram a celebração dominical, domingo, dia do Senhor, por isso é que é chamado domingo de Páscoa, porque é o dia da ressurreição. E a igreja celebra essa memória com a gente. E aí a gente vai pegar homens, mulheres, jovens, crianças da comunidade, para que possa, juntamente conosco, trazer essa memória viva da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas só para frisar bem que isso tudo tem também uma ajuda coletiva, né? Em que os meninos, as mulheres, os homens também se vestem, né? A gente tem uma superprodução, né, que faz com que eles também possam incorporar, né, esses personagens e viver isso na prática. E a gente vai organizando todas as estações em que as paradas, a oração, e cada momento é um momento muito especial. A comunidade, as famílias são convidadas a rezar e a caminhar conosco em todo esse trajeto doloroso de Jesus, andando por todas as ruas principais da comunidade, onde todos se empolgam, onde todos vivenciam isso, onde a gente vê o personagem de Jesus, né, ali flagelado, ali na dor, sofrimento, mas tendo uma certeza que carrega com ele aquela dor, também as dores de cada um de nós.
E aí eu quero trazer para vocês como isso é importante. Mobilizar a comunidade para viver uma memória tão bonita que é a tradição cultural, religiosa, trazendo há mais de 1000 anos, mais de 2000 anos, e a gente poder fazer isso no século 21, trazendo a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No domingo ali, há realmente uma transfiguração. Jesus ressuscita. E aqui na nossa Via Sacra, a gente faz perfeitamente da vida para que a gente possa entender o verdadeiro sentido da Páscoa. É fazer com que Jesus possa voltar a viver o mesmo corpo e o mesmo espírito, a mesma alma. E dar para a gente também poder ressuscitar com Jesus. Bom, deixar de viver uma vida de pecado e viver uma vida agora, uma vida de luz, uma vida glorificada em Jesus, que nos dá a oportunidade de transformar a nossa vida. Falando da Via Sacra ainda e desse trabalho tão legal, tão bacana que aqui na comunidade a gente vivencia, né? E dá também para a gente poder trazer os figurantes, né? Os meninos, as meninas que têm gosto de participar para fazer essa memória e dar vida também aos personagens e comover todos os seguidores, todos os penitentes que acompanham a nossa Via Sacra. Aqui no bairro, passando pelas ruas principais, né? Pegando todo o macro bairro mesmo. A gente começa às 3 horas da tarde e vai até 6h30, 7 horas da noite, fazendo com que cada um se sinta tocado. E a ressurreição também é dada naquele mesmo dia, né? Jesus se reveste de um manto branco e ressuscita. E a alegria de todos os personagens, da comunidade que está ali, para viver esse momento triunfante. Jesus não morreu, Jesus passou da vida para uma vida nova, uma vida transformada. E é isso que ele quer da gente. E aí vem o sábado. O que acontece no sábado? Sábado de aleluia, em que a igreja celebra também, né, a vigília pascal. Ora, nessa tradição a gente não vai esquecer de falar, né, da figura de Judas. Como é importante. E a gente traz isso, né, como algo que também a comunidade desperta esse desejo de celebrar a malhação dos Judas. Ora, pegar toda a comunidade, juntar um grupo de pessoas para confeccionar um boneco, né, que de certa forma envolve uma característica de uma pessoa humana, dão-se até um nome para esse boneco, né, que é o Judas, mas quantos Judas também não tem no meio de nós, né? Quantos Judas a gente não vai encontrando no decorrer da nossa caminhada? E aí, dentro dessa celebração de confecção construída a várias mãos, essa celebração é culminada com a queima do Judas, né? Hoje a gente pode até perceber que é uma forma de violência, mas se a gente for ver que a nossa cultura é trazer resgate vivo, em que a comunidade celebra com alegria esse momento, não um momento de dor, mas um momento de alegria. Jesus está vivo e aquele que fez o mal, não que nós vamos fazer o mal com ele, mas nessa simbologia dizer que nós vamos queimar todo o mal que o mundo traz para a gente. Tudo aquilo que nos faz mal agora não vai mais existir no nosso meio. Dor, sofrimento, incerteza, vazio interior vai com certeza se transformar cada vez mais numa bondade existencial na presença do ressuscitado. Mas trazer Jesus para a gente é algo que transforma muito mais toda essa comunidade que vivencia isso na prática, no seu dia a dia, nas celebrações, nos encontros, no jeito de mostrar a sua fé, do jeito de celebrar a vida. E no domingo, bem cedo, Jesus ressuscita para trazer, com certeza, vida nova para todos nós. Aleluia, aleluia! Cristo ressuscitou. Esse é o caminho. Jesus nos convida a ressuscitar com ele. Porque no domingo, bem cedo, quando as mulheres vão ao túmulo, que percebem que o túmulo está vazio, elas ficam desesperadas. Principalmente Maria, na companhia de outra Maria, um discípulo que vai mais atrás. Mas quando percebe que escuta uma voz, a quem procuras não está mais presente,
elas ficam desnorteadas, não sabem o que fazer e nem como se dirigir. O primeiro pensamento é que dizer, roubaram o corpo de Jesus. Onde está? E de repente elas escutam uma voz. Calma, sou eu, não tenham medo. Mas não me toque ainda, porque ainda não estou totalmente transfigurado. Jesus ainda não está pronto para ser tocado, porque ali, aos poucos, ele está se regenerando. Aos poucos, ele está voltando à vida corpórea e espiritual ao mesmo tempo. Esse é o sentido da verdadeira ressurreição que nós, cristãos, acreditamos. Nós vamos passar também por esse processo. O processo de vida, como nós estamos, mas também um processo de morte e pós-morte, porque Jesus nos garante isso. E aí, quando as mulheres vê Jesus ali, perfeitamente, elas correm para avisar os demais discípulos. Mas muitos deles não acreditam. Tomé é um que não acredita. Ora, eu só acredito se eu ver e tocar. Quantas vezes nós também somos assim? Não acreditamos em Jesus, não acreditamos na verdade e acabamos muitas vezes vivendo esse vazio, né, que nos faz também, né, cada vez mais trazer para a gente essa vida de consumismo, né, e desacreditar nessa tradição, nessa cultura religiosa que nós aprendemos lá com os nossos bisavós, lá com os nossos avós e com os nossos pais também. Aprender a rezar e fazer com que a comunidade seja de fato algo vivo e celebrativo. Porque no domingo, que é o domingo do Senhor, o domingo de Páscoa, a gente celebra as alegrias do crucificado que passa a ser o ressuscitado. Por isso, todos nós somos convidados a viver os encantos da Páscoa, os encantos do ressuscitado. Aleluia, aleluia! Cristo ressuscitou!